Ontem, Thiago Mendes fez sua estreia com a camisa do Vasco e eu vou detalhar para vocês no vídeo de hoje como foi a estreia do Thiago Mendes, como o Fernando Diniz pretende utilizar o Thiago Mendes, que digamos que entrou em um jogo muito difícil, muito complicado, com a função de ajudar o setor do meio de campo do Vasco na marcação. Infelizmente, o Vasco foi prejudicado por conta de um erro de arbitragem e tudo mais, que acabou assim fazendo uma partida muito boa do Vasco ficar ofuscada, mas eu vou destacar para vocês alguns pontos interessantes para a gente analisar no vídeo de hoje. Principalmente a construção do gol do Vasco, se o Verratti realmente está atrapalhando ou não o Vasco, é a estreia do Thiago Mendes. Vem comigo. Assim foi a estreia do Thiago Mendes, que entrou no lugar do David contra o Internacional. E aí tiveram muitos questionamentos em relação a porque ele não tirou o Verratti, porque ele tirou o David, porque a ideia do técnico Fernando Diniz era formar duas linhas de 4 e deixar o Verratti e o Nuno Moreira em tese lá na frente, né, como essa dupla de ataque. E aí você ter o Tietê fazendo a função que era do David de ajudar o Lucas Piton na marcação pelo lado esquerdo. Aí você fortaleceria o seu time mais defensivamente. Você teria um jogador com maior capacidade de recuperar a bola, como o Tietê. Claro que você perde em questão de contra-ataque, você colocando um volante para jogar como um meia esquerda para fechar espaço, e você teria o Thiago Mendes fazendo essa marcação por dentro junto com o Hugo Moura. O Thiago Mendes fez um bom jogo, cara, apesar de não ter tanto destaque, não ter tanto tempo para fazer o que ele faz de melhor, que é articular o jogo do Vasco. Ele teve alguns bons momentos, como esse bom passe aqui do Thiago Mendes, encontrando o Ryan. Infelizmente o Ryan aqui caiu, mas ele atraiu a marcação de 3 jogadores e conseguiu encontrar o espaço para fazer esse passe aqui no Ryan. Esse lance aqui é notório do que foi o árbitro na partida com o Vasco. O Thiago Mendes está tentando recuperar a bola, o árbitro fica na frente para impedir o Thiago Mendes de recuperar a bola. Vem o chute, e aí na sequência, no rebote, ele marca a falta do Thiago Mendes, sendo que anteriormente ele tinha impedido o Thiago Mendes de chegar na bola. O Thiago Mendes entrou com uma função, né, de proteger o espaço à frente da área, de ajudar nessa marcação, principalmente lá mais pelo lado direito de defesa do Vasco. Afastando essa bola aqui de dentro da área. Aqui ele vai fechar muito bem essa linha de passe e vai bloquear. E ele entrou realmente para defender esse espaço aqui, o Thiago Mendes, na entrada da área do Vasco, para fortalecer a marcação na entrada da área do Vasco. Ele vai bloquear aqui esse passe, fechando essa linha de passe, mas a gente não pôde ver o melhor do Thiago Mendes, que ele com a bola nos pés. E ele acabou sofrendo essa falta. Esses foram os poucos lances dos poucos minutos jogados pelo Thiago Mendes, que foi um jogador que a gente já percebe que tem qualidade técnica, a gente já sabe, né, da história do Thiago Mendes. Com o tempo, com certeza, ele vai virar uma opção para esse time do Vasco e vai ajudar demais, isso eu não tenho dúvidas. Mas e aí, gostaram? Não gostaram da estreia do Thiago Mendes? O Vasco ontem fez um bom jogo contra o Internacional, principalmente o primeiro tempo do Vasco foi de bastante imposição. O Vasco se impôs tecnicamente e taticamente para cima do Internacional, e assim foi o gol construído pelo Vasco. Eu vou te detalhar agora alguns pontos muito importantes. O Internacional está construindo a sua jogada no campo de ataque, o Vasco está posicionado defensivamente, e o detalhe é o Vasco adiantando a sua pressão para tirar esse espaço do Internacional. E aí o Lucas Piton vai ter um papel importantíssimo no gol do Vasco, no momento que ele vai saltar a pressão do Internacional nesse passe em cima do Vitinho. E aí você vê que também aqui o David teve um papel muito importante para o Vasco ter esse gatilho de pressão. É o David que vai puxar essa pressão, os jogadores do Vasco vão pressionar o Internacional, o Vasco que marca no seu 4-2-4 para pressionar, 2 linhas de 4, 2 jogadores no meio de campo, os 2 volantes, aí tem 4 atacantes fazendo essa pressão. O Vasco vai saltar essa pressão do Internacional, olha só. O David faz a pressão e depois o Lucas Piton tem esse papel importantíssimo se antecipando. Esse aqui é o tal do salto de pressão. E quando isso acontece, você tem o Vasco deixando aqui uma série de jogadores do Internacional que estavam visando construir a jogada para trás. Você pega o time do Internacional correndo para trás e você tem um time do Vasco correndo para frente. Olha só o perfilamento corporal dos jogadores do Vasco correndo para frente, os do Internacional correndo para trás para defender o seu gol. E aí o Vasco rapidamente vai ter uma transição ofensiva muito bem organizada. O Nuno Moreira vai ter a qualidade para fazer o passe no David. O David teve um papel importantíssimo para sustentar essa primeira pressão que vem em cima dele. Ele sustenta rapidamente, mapeia a jogada, vê a ultrapassagem do Ryan livre. O Bernabé não tem pulmão para acompanhar o Ryan. Esse aqui é o lado de maior potência do Vasco, com o Ryan, com o Paulo Henrique. E o Ryan vai fazer um gol que mostra o porquê ele é considerado uma grande joia do Vasco. Nesse momento aqui o Verratti puxa essa marcação do jogador do Internacional para dentro, abrindo espaço para a finalização do Ryan. Ele deixa o defensor
defensor do Inter em dúvida se vai no Ryan, abre espaço para o passe no Verratti, ou se ele fica tentando fechar essa linha de passe. Ele preferiu fechar a linha de passe. O Ryan traz para sua perna direita, que não é preferida, mas mesmo assim faz uma ótima finalização. Belo gol do Vasco contra o Internacional. Jogada bem treinada, jogada de time que é bem treinado, como é esse Vasco do técnico Fernando Diniz. Então vale a gente destacar, beleza, o jogo terminou empatado, 1-1, teve a lambança do árbitro, mas o Vasco jogou futebol, o Vasco produziu futebol e teve várias alternativas de jogadas, não somente essa. O Vasco trabalhava muito bem em jogadas que o Ryan saía do lado direito para jogar do lado esquerdo e ser uma opção surpresa de passe, uma opção a mais de passe contra o time do Internacional, e funcionou. Teve até o lance que o Verratti acabou perdendo um gol, oportunidade de gol, num ótimo cruzamento do Ryan. E é claro que é muito ruim a situação do Vasco ainda na tabela do Campeonato Brasileiro, mas o desempenho do Vasco jogando os últimos jogos de Sul-Americana e mesmo de Campeonato Brasileiro contra o Grêmio e contra o Internacional foi um bom desempenho em campo. O Vasco poderia ter saído pelo menos com uma vitória desses dois jogos e agora estaria mais tranquilo na tabela. Talvez poderia até ter vencido esses dois jogos porque foi melhor do que o Inter e foi melhor do que o Grêmio, e o Vasco poderia estar olhando para a parte de cima da tabela sem essa pressão de Z4. Nesses dois jogos tivemos episódios no qual os árbitros interferiram de forma assim muito clara no resultado da partida, infelizmente. Prejudica o trabalho que é feito pelo time e acaba realmente sobrando somente para os jogadores. Os jogadores têm que ser cobrados, poderiam ter aproveitado melhor as oportunidades de gol, mas a gente também tem que cobrar a arbitragem. E agora nesse gol aqui do Internacional, vou destacar o Verratti, que é um jogador que, cara, o Verratti tá lá atrás porque ele quer ajudar demais. O Verratti, ele não quer atrapalhar, só que às vezes vontade excessiva de ajudar pode fazer atrapalhar. Olha o segundo do Internacional, o Vasco já estava com um jogador a menos, e aqui também como o árbitro interferiu, porque tá vendo aqui o posicionamento do Verratti, provavelmente teria outro atacante aqui do Vasco junto do Verratti fazendo a marcação. Não estava, porque o Vasco estava com esse um jogador a menos. Essa bola vai na área, olha só o posicionamento do Verratti. Ele tenta cortar esse passe que vinha para o outro jogador do Internacional finalizar. Só que qual é o problema? Ele não percebeu que teria outro jogador do Inter em melhores condições de finalizar, com ele errando esse corte de passe. Para esse jogador do Inter fazer o gol era muito mais difícil, olha a posição que ele tá, tem até jogadores bloqueando, tá mais longe, não estava para sua perna boa, ele que é um jogador destro, teria que finalizar de canhota, ele acaba ajeitando certinho pro gol do Internacional, infelizmente. E aí o Verratti acaba assim atrapalhando esse gol do Internacional, um gol contra o Fluminense, e um lance que a bola bate nele, acaba sobrando ali depois para Arthur Cabral fazer o gol também do Botafogo. Então, essa vontade excessiva do Verratti de ajudar, é claro que ele jamais queria dar essa assistência, acaba atrapalhando. O Verratti é um cara mais digamos que bruto com a bola nos pés, não tem aquela lapidação, tanta técnica, e acontece, cara, infelizmente acontece. O Verratti não é o maior dos problemas do Vasco, mas ele pode sim melhorar esse jogo com os pés. Eu até acho que ele melhorou desde a chegada do Diniz, mas ele pode melhorar mais ainda, treinar cada vez mais finalização com os pés, passes, pivô, tudo isso que vai agregar ao time do Vasco. E foi isso. Mas é isso, galera. Gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, pega esse vídeo, compartilha nos grupos de Vasco, de WhatsApp. É muito importante o seu compartilhamento para chegar ao maior número de pessoas possível, cara. Ajuda o nosso canal a continuar crescendo, porque eu estou tentando cada vez mais melhorar aqui para vocês, beleza? Fica nessa, abração do Francisco, nós fui!